Muito boa noite, é com muito prazer que estou aqui para vos dar este conhecimento desta aula de Química, pois que temos aqui uma certa substância que chegou às minhas mãos através de um estudo que eu fiz com os colegas meus, de uma substância que me veio à mente durante alguns dias a esta parte, num sonho que eu tive a respeito da eliminação do mosquito Zika. Esse mosquito que tem dado tanto que falar por esse mundo fora, e essa propagação e essa infestação que tem feito para prejudicar o ser humano. Tem-se dado já vários relatos de vários acidentes a esse respeito, e então levou-me a mim tomar a cabo estas medidas de observação para evitar a propagação daqui para a frente, através de um processo químico. Tomei o conhecimento de vários produtos que evitam essa propagação de melgas, mosquitos, gafanhotos e outros bichos voadores e insetos, para que não possam prejudicar o ser humano. O que acontece é que este produto, já experimentado, tem uma eficácia após a sua aplicação, tem uma eficácia, como já foi dito, de um raio de ação de 18 km. E quero isto então dizer o quê? Como é sabido, em todas as partes onde haja campos, jardins e avenidas, até que têm arvoredos e árvores e plantas, acontece que, com este preparo que temos aqui, 3 composições, evita a aproximação desse mesmo mosquito Zika e outros insetos voadores. Por exemplo, nas plantas, dar-se 3 gotas a 7 gotas, conforme o tamanho que a planta seja, para evitar a sua propagação. Põe-se assim, em cada planta, 3 a 7 gotas em cada uma, e então a planta, tanto com este preparo, evita que os insetos, num raio de 18 km, avancem nesse espaço, para que assim possamos estar descansados com tal propagação. Isto então está estudado para ser manipulado no próprio ser humano
Pode-se pôr na cabeça, põe-se na cabeça umas gotas, esfricciona-se assim o cabelo, assim, e pode-se andar à vontade pela rua, que o mosquito não avança na nossa direção. Tem, precisamente da mesma forma, uma distância de 18 km. Podendo a gente percorrer a quilometragem que quiser, seja de carro, seja a pé, no redor de 18 km, esse mosquito afasta-se. Pode-se também, no fato, se não quiser pôr na cabeça, pôr no fato, nos enxemaços do casaco, dar uma seringadela com a agulha no enxemaço e apertar um pouco do líquido de um lado e do outro e pôr também sobre os joelhos, que é a parte que anda mais rente ao chão, para evitar que qualquer bicho se aproxime da pessoa, que a gente sabe, não é preciso ser só um mosquito zika, mas temos que ter repelentes de insetos. Já quando vamos até para a praia, há outros mosquitos que também estão infectados e precisam de ser afastados do ser humano. Agora, sobre as plantas, como já foi dito, é realmente uma maravilha, porque evitam de serem cortadas, infestadas por larvas de mosquitos e moscas. Mas tem um contra. Enquanto ela está com este produto aqui, que tem uma duração, para ter um raio de ação de 18 km, tem uma duração de raio de ação para a planta de 8 dias. Durante 8 dias pode estar descansado, que tem um raio de ação de 18 km, não há inseto nenhum que venha à flor. Só que tem um contra, como eu já disse, as abelhas, a borboleta, que se alimenta aqui da própria planta ou da própria flor, não pode vir à flor, porque senão tem morte instantânea. Nem sei se conseguirá se aproximar. Portanto, os seus produtores do mel é que vão ter um enorme prejuízo com este repelente que se inventou. Mas, primeiramente, como é sabido, está a saúde humana, pelos contágios que isso possa haver. Sabemos perfeitamente que vai dar um prejuízo enorme a quem tem as colmeias, que as abelhas, se não se alimentarem, acabam de morrer ou irem para outras zonas aonde seja mais distante e não voltem à colmeia. Vão desaparecer, ou talvez, se voltarem, voltam mais tarde aonde fazem uma quantidade menor daquela que haviam de fazer. Em lugar de dar 1 kg ou 2, dão 250 ou uma quarta do produto. Diminui sempre. É a única contra que tem, é isso. Este produto, como é sabido, como todas as outras coisas, a respeito da vegetação, temos também um processo que afasta também coelhos de entrarem nas hortas e patos e outros animais, que é
nós irmos a uma barbearia e o cabelo que é cortado às pessoas, pedir esse cabelo e pôr por fora do canteiro à volta uns montinhos de cabelo humano, que isso aí é remédio eficaz também para os coelhos durante a noite e patos e outras coisas dos rios não poderem comer as hortícolas. É um repelente porque marca como esteja ali o ser humano por causa do cheiro que deita pelo próprio corpo humano. O cabelo representa que está ali uma pessoa e então o animal não se aproxima. Sabemos perfeitamente que todas as substâncias de plantas têm o seu nível de ação. Nós sabemos que há uma planta no Brasil que também tem uma ação de defesa que eles chamam as plantas carnívoras. E planta essa que está assim em concha, assim, e no meio da concha tem um líquido parecendo água, não é? Os insetos vão ali para beber essa água e a planta por si, quando o inseto lá está dentro, faz isto. Fecha. A planta fechou, o inseto que está lá dentro, como não tem saída, não se pode alimentar, acaba de ficar no líquido, morreu ali. Chama-se plantas com vida, porque se ela não tivesse vida, não atuava a fechar. A gente sabe que as plantas, quando o dia começa a aparecer, o sol a nascer, as plantas abrem. Portanto, tudo que existe na terra e no mar tem vida. Nós é que não temos capacidade para ver, à vista desarmada, uma planta abrir. Mas se elas estão fechadas, têm que abrir e é pela madrugada que elas abrem. A situação de cada pessoa arrasta-se em todos os níveis, dia a dia, a respeito de moléstias que possam advir de outras substâncias. Uma gente pegar numa maçaneta de uma porta, há uma pessoa que passa por nós e espirra ou tosse. Esse contágio vai contaminar a pessoa que passou por perto. Assim está as propagações das plantas. E nós sabemos, vivemos no meio de todas essas infecções, basta nós até sabermos que atualmente, nestes anos para cá, que as pessoas, para que os frutos cresçam mais depressa e deem outros sabores e tenham mais substâncias atrativas, há produtos precisamente que são lançados à terra para que isso aconteça. E o que é que acontece com esses frutos que nascem sob a ação desses produtos? Acontece que vêm contaminados com esses produtos para dentro do nosso organismo. E o que é que daí advém? Que o homem atual, que poderia viver 70 ou 80 anos, vá o seu sangue enfraquecendo.
nós vemos que qualquer refrigerante tem bicarbonatos disto, bicarbonato daquilo, tem substâncias disto, substâncias daquilo, para se aguentar fechado na garrafa e ter aquela conservação durante aqueles dias que estão estipulados. Pode durar 15 dias, pode durar um mês. Portanto, tem que ter aqueles preparos para que o produto se mantenha em consumo perfeito para nós tomarmos. Mas só o que nós não sabemos é que estamos a beber o produto, mas estamos a contaminar o nosso corpo com as tais substâncias conservadoras. Por isso é que se diz: vale mais um sumo de laranja feito da própria laranja do que de vasilhame fechado. Mas, por vezes, nem nos passa isso para a cabeça. Olha, vou beber um Smol, vou beber uma Coca-Cola, vou beber isto, vou beber aquilo. E a pessoa bebe e não dá por isso. Só que a nossa existência na Terra advém com aquilo que metemos para a boca. Lá está o caso. Se a gente come muitas gorduras, o que é que vai acontecer? Prejudica o coração. Começa a nascer as planquetas nas veias, a fechar as veias. Se as veias fecham, o sangue custa mais a passar. Se o sangue é grosso, lá está. Temos que meter mais medicamentos para dentro do organismo para solidificar esse mesmo sangue, para ficar mais fininho e passar para aquele buraco mais estreitinho, que está estreitado. Devia estar mais largo para passar normal, mas como tem as planquetas, ou seja, o colesterol a puxar as veias, temos que ter um suplemento que é uns comprimidos que solidifica o sangue para ficar mais fininho. Tudo isso, comprimidos, todas essas substâncias prejudicam o ser humano. Tratam, mas prejudicam. E então, nós acabamos por ver que estamos a meter uma coisa para dentro da nossa boca, do nosso organismo, que sem dar por isso está-nos a encurtar a vida. Porque comer em demasia faz mal. Comer gorduras a mais faz mal. Mas as pessoas, quando estão a comer, querem saber é do paladar. Não estão a ver, por vezes, que aquelas gorduras vão fazer mal. Picantes a mais faz mal. Pimentas a mais faz mal. Ainda o único produto que se pode comer à vontade é o alho e a cebola. Isso é que faz bem a todos os órgãos do corpo humano. E a gengibre é um principal remédio para o coração, para evitar os ataques cardíacos. Mas agora não sobrevém ao caso esta conversação que temos que ter em foco é, na realidade, a substância que, através da química, foi manuseada para que evitar a picadela do mosquito Zika. Como é sabido, o mosquito Zika é altamente infeccioso. Há outros que provocam a malária. Isso já é mais para as colónias ultramarinas, que a gente sabe que antigamente, no tempo das colónias ultramarinas, quando se imigrava, tinha que ser vacinado contra a malária, contra a febre amarela, contra várias pestes que podiam advir nessas terras. Porque se assim não for, ou se assim não fosse, a pessoa não podia emigrar.
tinha que ir com as vacinas todas, tinha um boletim que narrava todas as vacinas que a pessoa levou. Isto calha nesta época que estamos aqui a falar, que é uma época carnavalesca, mas não tem nada a ver com o carnaval. Isto são assuntos altamente sérios, só que calhou nesta quadra, mas não tem nada a ver com brincadeiras carnavalescas. Isto é um caso altamente à parte, porque sabemos perfeitamente que as pessoas noutras terras até usam uma máscara com elástico para evitar a propagação. Andam nas ruas assim para evitarem tanto elas pegarem aos outros como se peguem elas. Ora, através da ciência e da química, tudo isso tem tendência a enlargarem essas máscaras e andar-se à vontade com a cara descoberta. Porque isto, com uma ação de 18 km, a meu ver, eu acho que é um produto altamente eficaz para todos os momentos. Nós temos o caso de uma planta que se usa aí à volta dos centros comerciais, naqueles canteiros que põem na rua, para enfeitar com outras plantas e a arnica e essas coisas todas, mas temos uma planta que ela por si repele os insetos, que é uma planta verde assim de folha miudinha, assim pó grosso, que cria uma cinza, ficam verdes e acinzentadas, assim que parece cinza do carvão, quando acaba de arder, que tem pelo nome halógena. Essa planta, nunca, mas nunca se viu um inseto poisar nessa planta, que ela é, mesmo de seu nome, repelente de insetos. Repelente de insetos. Ora, a partir daí vêm as experiências químicas que são todas vistas a microscópio, que faz uma combinação quimicamente de uns produtos com os outros e vão evitarem que as propagações que daí advêm de certos riachos e de águas infectadas e outras coisas assim, possam se manter vivas, havendo esta invenção da ciência que tem substâncias que evitam esses mesmos mosquitos. Nós sabemos perfeitamente que a medicina e a ciência têm já de há longos anos para cá feito experiências com um animal que é o rato na cura dos seres humanos. Eles têm feito várias experiências no rato com certas substâncias e daí vem, com esses experimentos que eles fazem, no sangue do animal e outros órgãos que vão buscar certas doenças e se faz bem, se atua ali, se atua lá. Depois, numa dose mais forte, vão experimentar no corpo humano e dá resultado. Portanto, que temos o caso de quando foi aquela parte, a primeira vez foi à Lua, usaram um animal para experimentarem se realmente, lançada no foguetão,
aquela vida conseguia ir e vir para não porem à prova um ser humano. E na realidade, esse animal, que foi a cadela que lançaram no aparelho, que eu agora não me lembro o nome, se não me engano era a Laika, ou quer, era assim uma coisa parecida. Agora não estou assim de ideia o nome verdadeiro do animal. Ela foi e voltou. Então, a partir daí, dessa experiência, é que a ciência conseguiu ver que o ser humano também podia ir ao espaço, voltar. Não há nada que exista na Terra e nos mares que não tenha substâncias que façam bem ao corpo humano. Temos o caso das algas, temos o caso da argila e outras substâncias que advêm do mar, que é bom para certas curas do ser humano na Terra. Temos várias plantas que dão para o ser humano tomar. Temos o dente de leão, temos a chicória, que dá para fazer café, que é uma planta que há daninha, que há nos campos, que eu já fiz café dessa planta, é torrada e depois sai café de chicória. Eu já bebi, fui eu que fiz, fui eu que a fui colher e que infelizmente agora com as modernizações as máquinas cortaram isso tudo, que eu apanhava isso aqui embaixo nas quintas, já não existe. Mas as propagações, nós sabemos perfeitamente que há certos repelentes que se usam para afastar das hortícolas certas substâncias para evitar que as couves e outras coisas sejam comidas por esses insetos. Insetos esses que por vezes prejudicam também o ser humano com as suas larvas, não é? Por vezes comem-se frutos que já trazem larvas lá dentro e depois isso dentro do nosso organismo também se propaga. Que nós mesmo dentro do nosso organismo, dos intestinos, temos centenas de ácaros e bichos e lombrigas e tudo isso dentro de nós. Muita gente não sabe disso. E por vezes há mortes que esses micróbios sobem ao coração ou aos pulmões e a pessoa tem uma morte que nem sabe do que é que morreu. É falta de limpeza interior. Isto é como lavar um carro por fora e o carro estar sempre sujo por dentro. Não pode ser. Não é só o exterior, mas o interior também deve ser lavado. E os nossos corpos devem existir precisamente a mesma coisa. Já os antigos tinham um processo que agora já não se usa, que eram os enregadores para levar clisteres, para a limpeza dos intestinos. Era uma caixazinha com vidro, assim em folha, uns encarnados, outros amarelos, outros verdes, tinha um ganchozinho que se pendurava na parede, levava 1 litro de água, depois aquilo tinha uma borrachazinha fininha de clister com pipo na ponta, a gente enfiava aquilo com água morna no ânus e respirava fundo e aquilo entrava para dentro dos intestinos e depois íamos à casa de banho com 2 ou 3 clisteres, os intestinos ficavam limpos. Agora, quantas pessoas há que nunca fizeram isso? É como uma panela que a gente faz o comer, se não a lavarem, mesmo que passe por baixo da torneira, aquela sujidade está sempre agarrada na panela, tem que ser esfregada para a panela ficar bem limpa. Assim é o nosso organismo.
Mas isto não vem ao acaso, vem tudo da limpeza. São repelentes de limpeza e repelentes de ataques de insetos. Acho eu, a meu ver, que esta invenção que nasceu através da química que nos traz um bem-estar ao nosso corpo e à nossa mente, sim, que a pessoa, quando está sujeito a que outra coisa o ataque, anda sempre a pensar, se calhar foi um mosquito que me picou, se não foi. Se ele tiver uma distância da pessoa, a pessoa já sabe que esse mosquito nunca lhe pode fazer mal. Até antigamente havia aquela frase que se dizia, quando uma pessoa estava a chatear a outra, dizia-se assim: vai-te embora, melga. Quem diz que era indesejado estar ali. Havia muito esta frase nas pessoas: vai-te embora, melga. Quem diz que eu não te quero ouvir ou não te quero ver, vai-te embora para o outro lado. Porque ninguém gosta de melgas, nem de mosquitos, nem de moscas, nem de besouros, nem nada dessas coisas. São insetos que prejudicam o ser humano. Mas, voltando às flores, só têm realmente aquele prejuízo. É para quem trabalha com mel, são os únicos prejudicados. São esses senhores a quem eu peço muita desculpa, porque vão perder muitos quilos de mel, porque as abelhas, depois de se injetar este líquido nas plantas ou nas flores, as abelhas não vão chupar o açúcar das plantas, nem das flores. Afastam-se. E quem é o prejudicado? São as colmeias. Mas, isso comparado à saúde do ser humano, temos que ver que primeiramente está a saúde de toda a gente e a perca de muitas vidas, quando às vezes acontece, que não há, é como o caso da SIDA, ainda não houve um medicamento que evitasse a SIDA, ainda estão a estudar, mais doenças de coração, tanta coisa se faz, não inventam um coração à parte do nosso que trabalhe como o coração do humano, faça a substituição de um para o outro, mecanicamente. Ainda estamos muito atrasados, a ciência está avançada, mas ainda estamos muito atrasados a esse respeito. Como é que, sabendo que uma peça trabalha naquelas condições, um género de um carburador de um carro, como é que não fazem um coração artificial a trabalhar para evitar que o coração se estrague e a pessoa dê um ataque cardíaco e morra? É uma coisa de estranhar com tantos inventos, tantos estudiosos que há, ainda não chegarem a esse conceito de salvação. Quando hoje já se muda uma perna ou um braço de uma outra pessoa para outra. É realmente lamentar que ainda não tivéssemos chegado a um conceito concreto de mudar um coração verdadeiro para um coração artificial. Podia dar uma longevidade à pessoa e salvá-lo de certas mortes que às vezes advêm disso. Mas, com isto tudo, não quero estar aqui a fazer perder mais tempo a todos vós. Gostei muito de mostrar esta minha invenção, minha e de meus colegas, porque se assim não for, se ninguém tomar essa dianteira, lá estamos nós com um atraso de salvação de certas coisas, até mesmo das próprias árvores ou das próprias plantas que são comidas por insetos, pelos caracóis, por isto, por aquilo, por aquilo outro.
Se aquilo está a crescer, não é para ser comido e destruído. É para ser comido, mas é para quem consome aquele fruto que é o ser humano. Portanto, mais uma vez, peço desculpa por estas minhas insinuações, mas estamos numa época carnavalesca, mas não quer dizer com isso que isto seja alguma coisa carnavalesca, que não seja verídico, calhou nesta quadra, mas é realmente verídico tudo isto que aqui foi apresentado. Me despeço com uma boa noite a todos, com grande satisfação. Até uma próxima. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, conforme a hora me estejam a escutar. Boa noite.